Câncer bucal é uma categoria abrangente de localização para neoplasias. Inclui tumores de diferentes etiologias e perfis histológicos. A sua etiologia é multifatorial, tendo fatores endógenos, como a predisposição genética, e fatores exógenos, ambientais, comportamentais, onde a junção deles pode resultar a manifestação do agravo. Os carcinomas espinocelulares são os tipos mais frequentes. A idade afeta predominantemente pessoas com idade acima de 45 anos. Ela surge no lábio e na cavidade oral. É um problema altamente relevante da saúde pública global, especialmente para cirurgiões dentistas. Ela está localizada entre as 10 principais incidências de cânceres e, apesar do progresso em pesquisa e terapia, a sobrevivência não melhorou significativamente nos últimos anos, representando um desafio contínuo para a ciência biomédica. Quanto à prevalência, o câncer de boca é de 2 a 3 vezes mais prevalente em homens do que mulheres, na maioria dos grupos étnicos. Mundialmente, o câncer de boca e faringe é classificado como o 6º câncer mais comum no mundo. A incidência do câncer bucal, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, é maior em todo o mundo, com mais de 300 mil casos diagnosticados, e a mortalidade anual é de cerca de 145 mil óbitos. Áreas com alta incidência são encontradas no sul e sudeste da Ásia, como a Sri Lanka, Índia, Paquistão e Taiwan, áreas do oeste, como a França, e leste da Europa, como a Hungria, Eslováquia e Eslovênia, América Latina e Caribe, como Brasil, Uruguai e Porto Rico, e regiões do Pacífico, como Papua Nova Guiné e Melanésia. A incidência é maior nos países com melhores indicadores de desenvolvimento. Estudos sugerem que a maior prevalência do câncer de cabeça e pescoço em indivíduos socioeconômicos vulneráveis em comparação aos mais privilegiados e com acesso total aos serviços médicos. Hábitos prejudiciais, como fumar, beber, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. Além disso, esses hábitos são mais prevalentes na população de baixa renda. A falta de cobertura do seguro odontológico também afeta o acesso dos indivíduos aos exames de rotina, resultando em atraso no diagnóstico, pois a maioria dos sinais de câncer bucal pode ser encontrada através de um simples exame clínico preventivo. A OMS e a Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer considera o câncer bucal como a mais frequente neoplasia, afetando cabeça e pescoço, com cerca de 400 mil novos casos a cada ano. Os órgãos internacionais apresentam uma classificação dos países em 5 níveis de riscos, segundo as estimativas do coeficiente de incidência padronizado por distribuição etária. E na classificação dos países, segundo a estimativa de incidência de câncer bucal e de orofaringe, o Brasil ocupa a categoria intermediária entre mulheres em relação a outros países, com incidência entre 2,7 e 3,7 por 100 mil. Os homens, por sua vez, ocupam posição entre os países agrupados em segundo maior risco, 3,7 e 3,9 por 100 mil. Alguns autores reuniram evidências sobre a associação entre indicadores epidemiológicos de diferentes tipos de câncer e medidas de desenvolvimento social em diversos países. E embora os estudos de incidência de câncer de boca e faringe não tenham revelado claras indicações de gradiente socioeconômico, os dados de mortalidade para homens permitiram evidenciar o excesso de carga da doença nos grupos populacionais mais submetidos à privação social, em praticamente todos os países estudados. E essa observação, ela destaca a importância de os estudos de morbidade e mortalidade procurarem focalizar não apenas os indicadores globais, mas também levantar dados sobre a desigualdade com que a doença afeta diferentes segmentos
da população, produzindo desse modo informações úteis para o planejamento dos esforços de promoção da saúde. O artigo Características sociodemográficas estão relacionadas ao estágio clínico avançado do câncer de boca. Foi elaborado no ano de 2019 e trata-se de um estudo transversal de dados secundários do registro hospitalar do Sistema de Informação do Câncer, de modo que foram constatados 51.116 casos novos de câncer bucal de todos os estados brasileiros entre o ano de 2000 a 2012. O estágio clínico do câncer de boca, variável independente, foi classificado como inicial, estágio 1 e 2, ou avançado, estágio 3 e 4. Foi analisado a relação entre o estágio clínico do câncer bucal e as seguintes variáveis independentes: sexo, idade, escolaridade, estado civil, histórico familiar de câncer e origem do encaminhamento. Houve maior prevalência de estágios avançados de câncer de boca em homens, em 78,4%, nas faixas etárias entre 45 a 64 anos. Teve como 57,2%. Com ensino fundamental, 59,1%, e em estado civil solteiro, teve 46%. De acordo com a origem do encaminhamento ao serviço diagnóstico do câncer, a prevalência foi de 59,4%. Foi do Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o nível educacional, verificou-se que a maior prevalência de câncer bucal em estágios avançados foi nos grupos com ensino superior. Esse achado está em conflito com outros resultados da literatura, que indicam que grupos socioeconômicos desfavorecidos estão relacionados a maiores taxas de desemprego, baixa renda e pouco acesso à educação. No entanto, o nível de escolaridade deve ser considerado juntamente com outros fatores relacionados à incidência de câncer, como consumo excessivo de álcool, tabaco e sedentarismo. Nesse presente estudo, 25,8% da amostra apresentou dados imprecisos sobre escolaridade, ficou sem informação. Além disso, 58,9% da amostra está concentrada no ensino fundamental ao médio. Esses aspectos podem ter influenciado significativamente as probabilidades estatísticas e o resultado devem ser analisados com cuidado. Esse estudo apresenta dados sobre fatores socioeconômicos associados a uma maior prevalência de casos avançados no câncer de boca. No entanto, os resultados devem ser analisados com cuidado, uma vez que a análise foi baseada em dados secundários, que podem apresentar falhas relacionadas à sua coleta e alimentação do sistema de informação. Embora vários estudos na literatura tenham utilizado uma abordagem transversal para investigar associações de causa e efeito, é reconhecido que esse não é o melhor desenho de estudo para esse fim. A prevalência do câncer de boca é alta e as estimativas no Brasil correspondem a 11.200 novos casos em homens e 3.500 novos casos em mulheres a cada ano. Além disso, o câncer de boca é a 10ª causa de morte mais frequente no mundo. Os dados mostram que o tabaco é um fator de risco significativo para lesões em estágio avançado, sendo o álcool um fator modificador para fumantes. Isso significa que o álcool por si só não afetou a prevalência do câncer bucal em estágio avançado, enquanto a sua associação com o tabaco aumentou significativamente a prevalência de lesões em estágio avançado. Conforme confirmado pela literatura, a maioria dos tipos de câncer bucal consiste em carcinoma espinocelular.
e o diagnóstico tardio está frequentemente associado à falta de conhecimento dos sinais e sintomas e causas dessa doença. No presente estudo, o carcinoma de células escamosas consistiu em 85% de todos os casos e a confirmação diagnóstica é frequentemente obtida no estágio avançado da lesão, o que contribui para a menor sobrevida do paciente. Maior prevalência do estágio avançado do câncer de boca em indivíduos sem companheiro, solteiro, viúvo ou divorciado. Isso pode ser explicado pelo fato de as pessoas envolvidas em um relacionamento conjugais terem maior autocuidado e também um suporte de saúde prestado pelo parceiro, que tende a perceber as mudanças do cônjuge e o alerta. O cônjuge também atuaria como um agente de incentivo, o que garantiria maiores chances de sucesso em tratamentos invasivos. Já no artigo Tendências dos benefícios previdenciários por câncer bucal e de orofaringe de 2006 a 2013 no Brasil, trata-se de um estudo ecológico de séries temporais com dados secundários, obtidos do Banco de Dados do Ministério da Previdência Social, onde os dados foram extraídos da Base da Previdência Social, Estatística da Saúde e Segurança Ocupacional. Essa base de dados, ela dispõe de informações referentes à região anatômica do câncer bucal, de acordo com a 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, e a CNAE, Gerenciadora de Benefícios. No período de 2006 a 2013, as taxas de benefícios concedidos por câncer bucal e de orofaringe foi de 6,28 por 100 mil trabalhadores segurados pelo INSS, conforme apresenta a tabela. Houve um crescimento anual percentual de 9% para ambos os tipos de câncer, sendo esse crescimento de 7,9% para câncer bucal e 10,8% para câncer de orofaringe. Houve diferenças nas tendências, segundo as regiões anatômicas de localização do câncer bucal e de orofaringe, as regiões de lábio, língua, gengiva, não específica, parótida, glândulas salivares, amígdalas, hipofaringe e outras localizações exibiram tendências estáveis. A região de seio periforme apresentou declínio, enquanto outras partes, como o assoalho de boca, palato, orofaringe, nasofaringe, apresentaram tendências de crescimento. A distribuição dos benefícios, segundo grandes grupos da CNAE, revelou 72,9% dos campos sem informação, isso no período de 2009 a 2013. A falta dessas informações comprometeu a interpretação dos resultados aqui apresentados pela tabela. Algumas limitações desse estudo devem ser consideradas. Apesar de as análises de dados secundários oferecerem subsídios ao planejamento, gestão e implementação de políticas públicas, os resultados devem ser interpretados com cautela, uma vez que podem ser afetados pela qualidade das informações. O Sistema de Registro das Bases de Saúde e Segurança Ocupacional, disponibilizado pelo Ministério da Previdência Social, possui algumas limitações operacionais. Não foi possível ter acesso ao grupo étnico, renda, sexo e regiões brasileiras relativamente à incidência dos benefícios, o que limitou algumas análises e inferências temporais. O grupo ignorado não informado da CNAE dos trabalhadores representou 73% dos benefícios previdenciários. Essa constatação evidencia a necessidade de melhorar os sistemas de informação sobre auxílio-doença.
Se a qualificação de dados epidemiológicos não for precisa, as estratégias de minimização dos efeitos do agravo sobre a população de trabalhadores pode ficar comprometida. Contudo, dos benefícios corretamente notificados, os grupos de comércio, indústria, de transformação, administração e administração pública foram os mais frequentes entre os benefícios concedidos. Portanto, a prevenção primária, com a intervenção no estilo de vida e no ambiente, incluindo o meio ambiente laboral, é a melhor opção para a prevenção e redução da mortalidade por câncer. Em conclusão, esse estudo evidenciou uma tendência crescente dos benefícios previdenciários por câncer bucal e de orofaringe no período de 2006 a 2013 no Brasil, e uma importante falha na quantificação dos dados epidemiológicos do registro da CNAE, geradora desse benefício, o que prejudica o monitoramento da situação de saúde dos trabalhadores brasileiros. Desde abril de 2007, com a implementação do Nexo Técnico Epidemiológico, a partir do cruzamento dos dados sobre benefício, conforme os códigos da CID-10 e da CNAE geradora, foi possível estabelecer o nexo causal entre a atividade ocupacional e a concessão do benefício, superando a limitação da subnotificação das comunicações dos acidentes de trabalho pelas empresas. Essa estratégia pode ajudar o trabalhador a comprovar a relação entre a doença. Nesse caso, o câncer bucal e de orofaringe e o trabalho mediante aproximadamente 73% de ausência do registro do CNAE, a definição do NTEP fica comprometida. Ademais, para as empresas geradoras de benefício, o pagamento das contribuições ao seguro do acidente de trabalho está atrelado ao NTEP e ao fator acidentário de prevenção. Assim, quanto menores os registros de acidentes de trabalho e de benefícios previdenciários, menor as alíquotas de contribuições para o alcance de melhoria das políticas públicas do setor. Recomenda-se investimentos nos sentidos de aprimorar o preenchimento do dado referente à CNAE, geradora de benefício previdenciário, de modo a trazer benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas que investem em prevenção primária. De modo geral, pode-se concluir que o maior problema relacionado à epidemiologia é a falta de alimentação do sistema, pois a maior dificuldade na elaboração das pesquisas é a falta de informação. Mesmo tendo trabalhos recentes publicados, a dificuldade de elaboração ainda é grande, pois o déficit está no sistema público de saúde, gerando uma exclusão de vários indivíduos na pesquisa.